Falando de Saúde está no ar e vamos conferir os destaques de hoje. Teremos o especialista no sono, Dr. Cícero Alves, que irá nos dizer umas boas dicas para dormir bem, tudo sobre o café relacionado à saúde com a barista Tabata Cronenberg, o ortopedista Dr. André Leal, que abordará sobre a síndrome do túnel do carpo e mais detalhes do fitness com tudo. O café é a bebida mais consumida em todo o mundo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa delícia no bate-papo com a barista Tabata Cronenberg. O café é a bebida mais consumida do mundo, mas até que ponto seu consumo é saudável? Estou no Café de Flore com Tabata Cronenberg, que é barista, e vai falar um pouco disso. Mas para quem não sabe o que é barista, é o profissional especializado em elaborar bebidas com café. Tabata, todo mundo gosta de um cafezinho e fica louco quando não toma. Aí eu quero saber, o cafezinho vicia? Não, o café não vicia. Já foi feito um estudo sobre o nosso cérebro. E o que acontece? Existe uma região onde existe a dopamina. A dopamina, ela é ativada com drogas como a nicotina, o álcool, o crack. E a Organização Mundial de Saúde chegou à conclusão que essa região não é ativada com o consumo de cafeína. Qual a relação do café com o sistema respiratório? É o que acontece. A cafeína, né, que é a principal substância do café, ela tem um efeito broncodilatador no nosso pulmão. Então ela ajuda na respiração. Alguns estudos indicam que quem tem o hábito de tomar café regularmente diminui até 30% as chances de ter asma. Olha só. Não significa que tomando café você vai ser imune. Significa que ajuda na respiração. Entendi. A cafeína estimula a parte respiratória. Tabata, me diz uma coisa, mulher grávida pode tomar café? Pode. Existem alguns estudos que tentaram já ver se essa cafeína em excesso, ela pode gerar algum tipo de aborto ou se tem algum problema para o recém-nascido, mas não chegou em nenhum estudo conclusivo. O que se sabe é que realmente a cafeína ela passa pela placenta da mãe para o filho e em alguns recém-nascidos já foi encontrada uma quantidade considerável de cafeína, mas não há nenhum estudo que indique que isso passa mal para o bebê. Tabata, é verdade que o consumo moderado de café pode diminuir o aparecimento do câncer? O que acontece? O consumo de café regular, ele pode diminuir o aparecimento de várias doenças. Sim. O café ele estimula a produção de enzimas e são essas enzimas que atacam os radicais livres. Os radicais livres, eles atacam as moléculas do nosso corpo e são responsáveis por causar inúmeras doenças, inclusive o câncer. Então, com o aumento dessa produção de enzimas, nós nos tornamos um pouco mais imunes ao aparecimento de qualquer tipo de doença, inclusive o câncer. Que bom! Me fala sobre o Clube do Café. Cláudia, o Clube do Café ele foi feito para pessoas apaixonadas por café e também para curiosos que querem aprender um pouco mais. Dentro do clube nós fazemos uma degustação, que é a degustação de entrada, onde nós provamos diversos métodos de preparo com vários grãos, harmonizando com queijos e doces. Então a gente primeiro recebe uma palestra sua orientada, onde você explica a história do café, e pra gente entender esse mundo. E depois a gente vai degustar? É assim que a gente entra? É uma degustação orientada. A gente vai degustando e eu vou conversando, explicando o que você está sentindo. As diferenças do café, né? Entendi. Depois que acontece essa degustação, todos os membros entram para um grupo de WhatsApp, o WhatsApp do Clube do Café, e a gente marca encontros mensais. Dentro desses encontros, a gente vai fazendo sempre uma degustação de um café de uma região diferente, em métodos de preparo, harmonizando com algum alimento. Que coisa boa! Então venha você também conhecer os benefícios do café aqui no Café de Flore.
Nessa semana, o Falando de Saúde acompanhou uma palestra com a nutricionista Yusca Arruda. Estou aqui na Nores Cozinha Saudável para prestigiar a palestra da nossa nutricionista Yusca Arruda, que vai nos falar sobre o tema Por que você não emagrece? O objetivo principal, quando a gente pergunta por que você não emagrece, é tentar mudar um pouco a visão que você tem do emagrecimento, né? Que é importante que a gente aprenda técnicas, que a gente aprenda passo a passo desse emagrecimento, que a gente tire alguns mitos, alguns tabus da nossa cabeça. Tudo na vida, quando a gente tem um método, a gente consegue conquistar com mais facilidade. Então, o principal objetivo da palestra é ensinar um método específico de emagrecimento, onde você consiga, durante determinado período, atingir seu objetivo, que é emagrecer. Combine generosas doses de estresse, preocupação e ansiedade com uma xícara de crise financeira e uma colher de aparelhos eletrônicos. Eis aí a mistura que está assombrando o Brasil e o mundo. Estou falando do distúrbio do sono, que está afetando a população mundial. As pessoas já não dormem bem, acordam cansadas e ainda não conseguem relaxar à noite. Para nos ajudar a entender melhor sobre o assunto, vamos conferir com o especialista do sono, o otorrino Cícero Alves, na entrevista com Cláudia Peixe. Não há atividade que tome mais tempo de nossa vida do que dormir. Essencial para ter saúde é não ignorar o descanso em decorrência dos compromissos sociais e profissionais. Entenda as consequências dessa privação e o que você pode e deve fazer para ter uma boa noite de sono. A gente sabe que o sono ele é extremamente suscetível a qualquer estressor, qualquer fator que atrapalhe a homeostase e o equilíbrio do sono. Então, a gente sabe que existem cores que chamam mais atenção e cores que são mais relaxantes. Por que a maior parte dos anúncios publicitários utilizam de cores que chamam mais atenção, como o vermelho, por exemplo? Justamente para chamar a atenção do consumidor. É tudo o que a gente não quer na hora do sono. Na hora do sono a gente quer paz, a gente quer tranquilidade, então a gente não quer nada que nos tire daquele ambiente calmo para que a gente consiga relaxar para dormir. Então, cores mais claras, um ambiente mais clean, mais liso, é mais adequado para o sono. O sonambulismo pode ser considerado um distúrbio do sono? Sim, o sonambulismo, assim como outros problemas como despertar confuso, terror noturno, são considerados o que a gente chama de parassonia. O que é a parassonia? É um comportamento anormal durante o sono que pode ou não comprometer a qualidade do sono. Então, pacientes que têm, por exemplo, 1, 2, 3 episódios de parassonias por mês, isso não tem problema, isso faz parte, principalmente na infância, do desenvolvimento neurológico. Mas quando esses fenômenos ocorrem muito frequentemente, a gente pode ter comprometimento da qualidade do sono. Isso faz com que no dia seguinte o paciente tenha sintomas como sonolência, agitação, irritabilidade. Então, nesses casos, merece tratamento. E aí merece destaque a gente chamar a atenção para o risco do sonambulismo. O sonambulismo em si não é um problema perigoso, mas as consequências que podem advir do sonambulismo são perigosas. Então, por exemplo, é interessante ter tela nas paredes dos apartamentos, é interessante tirar a chave da porta, é interessante não ter móveis pontiagudos, como mesas pontiagudas, não ter um acesso fácil a facas e outros instrumentos, porque a pessoa vai estar dormindo e ela pode atuar de uma forma que ela não atuaria acordada, mas até de uma forma inconsciente pelo fato de estar dormindo. Para melhorar a insônia, só com medicamentos ou tem alguma outra forma de tratar? O medicamento, ele deve ser a exceção no tratamento da insônia. Hoje a gente sabe que o tratamento padrão ouro, aquele tratamento mais preconizado, é a chamada terapia cognitiva comportamental. Falando numa linguagem leiga, é um tratamento psicológico do sono, de tal forma a orientar
ajudar o paciente a melhorar a sua rotina em relação ao sono. Ou seja, não se expor demais à cama, não levar problemas para a cama, não utilizar a cama para assistir televisão, para usar computador, para resolver problemas com os cônjuges, problemas familiares, problemas financeiros, não fazer uso de medicações inadequadas próximo ao horário de dormir, não utilizar alguns alimentos que são altamente estimulantes, que atrapalham o sono. Então, essas medidas em geral é o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. É uma reorganização da rotina do paciente para que ele tenha um ambiente propício para que ele consiga dormir e dormir bem. Apenas em casos extremos, quando não há tempo suficiente para esperar o resultado dessa terapia, que é um resultado mais a longo prazo, a gente pode lançar mão de medicamentos que vão atuar naquele sono, no sono do paciente, que a gente vai usar por um tempo curto até que os efeitos da terapia cognitivo-comportamental apareçam. Então a gente tem que usar hipnóticos, que são medicamentos próprios para fazer dormir por um tempo curto e sempre com orientação médica. Por quê? Porque existem vários medicamentos que são utilizados para fazer dormir, para estimular o sono, que são absolutamente inapropriados. Nós temos os fatores do dia a dia, o corre-corre, o estresse, né? E não podemos esquecer que tem o ronco também. E quem está do lado, como é que fica? O ronco, ele é um sintoma do principal distúrbio do sono, que é o distúrbio respiratório do sono. Então, o que que acontece? O ar, ele tem que entrar pelas nossas fossas nasais e tem que chegar aos pulmões. Nesse trajeto, ele vai passar por um canal, que são as chamadas vias aéreas superiores, e ao longo desse trajeto, se houver algum obstáculo à passagem do ar, ele vai passar literalmente batendo nas paredes desse canal, e isso é que vai levar ao ronco. Em alguns casos, essa obstrução é tamanha que o paciente chega a parar de respirar algumas vezes durante a noite. Isso faz com que ele tenha uma coisa que a gente chama apneia do sono. O telespectador tem que entender que todo paciente que tem apneia geralmente tem ronco. Mas nem todo paciente que ronca tem apneia. É como se o ronco fosse uma fase inicial de um problema respiratório e a apneia fosse uma fase mais avançada. E qual a relação entre o hormônio do sono e o ritmo de sono de cada pessoa? A gente sabe que a gente tem um hormônio que chama melatonina, que ele é liberado pelo nosso cérebro em condições de escuridão. Então, todas as vezes que a gente está exposto à escuridão, o nosso cérebro interpreta que é o horário de dormir e libera essa substância. Aí é que vem o problema da vida moderna. A gente vive num mundo 24 horas. Tudo funciona 24 horas. A gente tem farmácia 24 horas. Em São Paulo existem ginásios que só funcionam de madrugada para as pessoas praticarem futebol durante a madrugada. Então hoje as pessoas estão comprometendo o sono em prol de uma vida que interfere um pouco na qualidade de vida, né? Então, essa luminosidade em excesso, ela bloqueia a melatonina. Então, a luz artificial, ela é diferente da luz natural. Essa luz artificial, ela tem um poder de bloquear a melatonina, sinalizando ao cérebro que não é o horário adequado de dormir. Isso faz com que as pessoas tenham, até mesmo em alguns casos, uma inversão do ritmo do sono. Elas dormem de dia e funcionam à noite. E isso tem efeitos deletérios na saúde, porque a gente sabe que o sono diurno não tem os mesmos benefícios para a saúde que o sono noturno. É saudável aquela soneca depois do almoço, mas não pode ser excessiva, né, Cícero? Eu costumo dizer que existem 2 momentos de sonolência quase irresistível nas 24 horas. A gente sabe, Cláudia, que um dos fatores que determinam a sonolência é a temperatura endógena, ou seja, a temperatura de dentro do nosso corpo. E essa temperatura ela é mais ou menos estável, mas ela cai muito durante a madrugada e atinge o nível mínimo às 4 horas da manhã, que é o período de maior sonolência do nosso dia. Por isso que é interessante a gente, como médico do sono, orienta qualquer tipo de atividade às 4 horas da manhã. Então, não viajar, não dirigir às 4 horas da manhã. Todos os acidentes profissionais que ocorrem relacionados ao sono, a grande maioria deles acontecem às 4 horas da manhã.
E o outro período que cai a temperatura e que nos leva a uma sonolência é após o almoço. Então, vamos aproveitar essa queda da temperatura, aproveitar aquele período de sonolência, é extremamente renovador, melhora a performance profissional à tarde, aquele cochilo que os espanhóis chamam de siesta, após o almoço. Então, 30, 40 minutos é extremamente saudável, só não pode se prolongar essa soneca, porque aí já atrapalha o sono da noite, porque diminui a necessidade, diminui a tendência a um bom sono noturno. Eu te agradeço muito por essas informações, Cícero. Obrigado. Todos nós temos uma pulseira natural chamada túnel do carpo, que se localiza aqui no punho e costuma inflamar por diversas razões, principalmente em quem é sedentário. Mas, com as orientações de um ortopedista, venceremos essa inflamação. Vamos conferir na entrevista com o Dr. André Leal. Boa tarde, eu estou aqui com o ortopedista André Leal. Tudo bom, doutor? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. As pessoas mais atingidas com a síndrome do túnel do carpo são aquelas que fazem movimentos repetidos. Me explica por que essa síndrome está intimamente ligada com as gestantes e até com a menopausa. Para responder a tua pergunta, a gente primeiro precisa entender o que é essa síndrome, que é um nome estranho, né? Síndrome do túnel do carpo, normalmente as pessoas não estão muito familiarizadas com o termo. Na verdade, a síndrome do túnel do carpo ela é uma compressão de um nervo que ele passa na palma da mão, tá? E ele inerva toda essa palma da mão. Então, essa sensibilidade da palma da mão, ela é comandada por esse nervo, tá certo? Ela é muito relacionada com esses movimentos repetidos, porque além do nervo, ele passa dentro de um arcabouço de osso, que é como se fosse uma canaleta, feita só de osso. E dentro disso daí, passa o meu nervo, que chama nervo mediano, e passam mais 9 tendões, tá certo? Quando você faz movimentações repetidas, esse nervo, ele que está ali dentro, e juntamente com os tendões, ele é afetado por qualquer aumento de volume dos tendões. Ou seja, se eu tenho uma inflamação e esses tendões aumentam de volume, ou seja, engrossam, eles vão terminar apertando o meu nervo dentro dessa canaleta, que ela é de osso, ela não é elástica, ela não vai para, não distende, na verdade, né? Então, ela termina comprimindo. A gravidez, a menopausa, esses fenômenos típicos da vida da mulher, ou então a pessoa vai ficando um pouquinho mais idosa, senil, né, como a gente chama, tudo isso, você tem uma alteração hormonal muito grande. Então você pode ter uma alteração hormonal e fazer esse tendão ele engrossar, ele afinar, isso aí pode gerar a síndrome do túnel do carpo, que nada mais é que a compressão do nervo mediano, tá certo? E doutor André, como não confundir a síndrome do túnel do carpo com a LER? Cláudia, essa pergunta aí é o que a gente vê de mais corriqueiro aqui no consultório. Muita gente que vem com LER e acaba saindo com diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, ou o contrário, vem com diagnóstico de túnel do carpo e acaba saindo como uma LER. O que é uma coisa e outra? Como é que elas interagem? Normalmente uma LER ela pode levar a fazer uma síndrome do túnel do carpo. Por quê? Como eu tinha explicado, aqui a gente tem uma canaleta de osso, que estou passando tendões aqui dentro, e o nervo, tá? Se esses tendões eles engrossam de volume, eu posso comprimir o meu nervo. A LER nada mais é do que uma lesão de esforço repetitivo, daí o nome LER, LER, né? Que essa lesão de esforço repetitivo ela causa uma inflamação tendinha, uma inflamação dos tendões. Esse tendão aumenta de volume e pode levar a desenvolver um túnel do carpo, tá certo? Então pode ser por aí. Esse é o fenômeno que pode acontecer. Então você pode ter um túnel do carpo por outras causas, por exemplo, um túnel do carpo senil, a gente tem uma canaleta de osso. Quando você vai envelhecendo, essa canaleta vai cedendo e a membranazinha que cobre tudo isso, ela aperta o nervo. Por exemplo, o nervo mediano, né? Então você vai fazer um túnel do carpo senil, que é quando a pessoa envelhece. E aí, associado a esse túnel do carpo, vai que o idoso, eu fui fazer um serviço aqui, alguma coisa, ele ainda tem um engrossamento desses tendões, que é a LER. Então você teve uma síndrome do túnel do carpo antes e que foi associada com a LER depois. Então, uma coisa pode estar correlata com a outra, andando de mãos dadas, né? Doutor André, e como é que é feito o tratamento dessa lesão? A gente divide o tratamento em tratamento conservador, ou seja, que é com fisioterapia, com medidas posturais, e o tratamento cirúrgico, que é com a cirurgia corretiva.
como é que a gente faz essa questão do tratamento conservador? A quem encaixar? Inicialmente, quando você tem um túnel do carpo, quando você tem um exame que chama eletroneuromiografia, esse exame ele serve para ver a rapidez do impulso nervoso. A gente está falando de um nervo, tá? Quando você comprime o nervo, novamente ele deixa de fazer a função dele. Daí gera uma doença. Então, assim, esse impulso nervoso ele é conduzido mais vagarosamente. E esse exame chama eletroneuromiografia, ele pega essa condução mais vagarosa e dá o diagnóstico. Nesse próprio exame aí, nesse exame que eu falei, ele divide o túnel do carpo em leve, moderado, grave e gravíssimo. E a depender do que dá nesse exame, a gente enquadra os tratamentos. A grande maioria dos pacientes que me procuram, eles vêm com túnel do carpo leve e moderado. E para esses pacientes, a primeira coisa que a gente passa são medidas posturais, isso que eu falei de alongar, de fortalecer, de tudo. E também fisioterapia. Para quê? Para a gente tentar reverter, principalmente aquela causa que está associada com a LER, né? Que é o engrossamento aí desses tendões. E se a gente consegue reverter, reverte o túnel do carpo, vida que segue. Tudo ok, tá? Mas a compressão nervosa, se ela continuar a acontecer, ela vai aos poucos matando esse teu nervo. Então tem pessoas que chegam para mim em consulta que tem túnel do carpo leve e tem pessoas que chegam com túnel do carpo grave. E às vezes pessoas que até fazem um tratamento cirúrgico e têm resultados diferentes. Por que isso? Porque quando você faz uma cirurgia no túnel do carpo grave, algumas fibras desse nervo já morreram. E essas fibras não voltam mais. Por isso a importância do diagnóstico precoce e tratamento. Senão você fica com a sequela final, funcional, que depende muito do tempo de evolução dessa doença. Então assim, fiz o tratamento conservador, leve e moderado. Funcionou? Ótimo, vida que segue, vamos para frente. Se você fez o tratamento conservador e não deu certo, ou se você já tem alterações de força na mão, o tratamento cirúrgico ele se mostra hiperativo. A gente tem que optar por cirurgia sob pena de você fazer uma sequela futura naquele nervo. E você pode fazer essa cirurgia de diversas maneiras, existem diversas técnicas. Existem técnicas que são ditas abertas e técnicas fechadas. A aberta nada mais é do que você fazer um corte na palma da mão, pequeno, mais ou menos daqui até aqui. Tá? E nesse corte a gente vai entrar ali naquele local e vai abrir até a palma da mão, até liberar esse nervo, tá? Tem também a outra cirurgia que é dita fechada, na qual eu faço um pequeno furinho aqui para poder colocar uma câmera lá dentro e juntamente com essa câmera me auxiliando, eu faço o corte da membrana que comprime o nervo. A partir do corte feito nessa membrana que comprime o nervo, ele descomprime esse nervo, tá ok? Esse segundo tratamento tem a vantagem de uma recuperação precoce e de deixar uma cicatriz muito mais estética. E a recuperação do paciente é melhor, a satisfação também. E agora nós iremos conhecer mais uma equipe de especialistas que irão atuar no Fitness com Tudo. Meu nome é Bruno Moraes, sou personal trainer, no qual o nosso objetivo é trabalhar a hipertrofia. Aqui no Reality Fitness vamos traçar várias metas, no qual com treino personalizado você alcançará seus objetivos mais rápidos, junto acompanhadamente com uma alimentação saudável. Eu sou Débora Sampaio, sou nutricionista. É um prazer estar fazendo parte da equipe do Fitness com Tudo. E o objetivo vai ser justamente avaliar a necessidade do paciente e aliar um estilo de vida saudável, uma reeducação alimentar, né, com foco no emagrecimento, na hipertrofia. Então não perca tempo, vem fazer parte desse time, se inscreve lá no www.fitnesscomtudo.com.br, vem compor aqui a nossa equipe, vem participar de um estilo de vida mais saudável, a gente está te esperando. Você que está de fora, que não se inscreveu, corra lá, ainda dá tempo, vamos traçar nossos objetivos. Escreva lá www.fitnesscomtudo.com.br. Aguardo você. Quero agradecer a sua audiência e dizer que é uma honra ter você aqui com a gente. O Falando de Saúde fica por aqui. Siga nossas redes sociais.
Instagram Falando de Saúde THE, fanpage PGM Falando de Saúde.